realidade, em termos de suscetibilidade à transmissão, não. Todas as pessoas que têm realmente contato com pessoas que estão com a infecção ativa correm risco de transmissão, independente se tem doença crônica ou não. Então, em relação à transmissão, as pessoas não têm maior suscetibilidade por terem doença crônica, e sim se estão na presença de alguém com infecção ativa. Sem dúvida, todas as pessoas que têm doenças crônicas, elas devem realmente seguir uma lista de cuidados para evitar realmente a transmissão e que elas possam desenvolver a doença. Eu diria que elas não devem ir para lugares públicos onde existe um número de pessoas que vão ficar aglomeradas. Elas não devem conviver com pessoas que têm a infecção em atividade. Elas não devem também conviver com pessoas gripadas e resfriadas, principalmente crianças. Elas têm que tomar muito cuidado se alguém tosse ou espirra próximo. Elas têm que manter uma higienização muito constante em relação às mãos, e não só lavar as mãos, mas lavar as unhas também, ter uma higienização das unhas e dos pulsos, porque as pessoas às vezes passam água muito rapidamente nas mãos e acabam não higienizando unhas e pulsos, e nós sabemos que é uma área realmente que se transmite. Tem que tomar muito cuidado com celulares e objetos de uso pessoal, sempre higienizá-los, mantendo sempre muito limpos. Adotando essas medidas, não é que as pessoas vão ficar protegidas, mas sim que elas vão minimizar o risco de uma transmissão. Todas as pessoas que têm doenças crônicas, principalmente doenças cardíacas, que usem as máscaras todas as vezes que elas vão ter contato com alguém com gripe. Independente de tipo de gripe, independente se nós estamos com uma epidemia de coronavírus ou não, mas sempre foi assim. Sempre a gente orienta: olha, você que é portador de uma doença cardíaca e o seu parente direto está gripado, use a máscara, e ele também use a máscara para evitar uma contaminação. Fora isso, eu não vejo necessidade de usar a máscara, de sair com máscaras por aí pela cidade. Agora, se você for viajar e essa viagem ocorrer para as áreas de risco, eu sugiro que use a máscara no avião, eu sugiro que use a máscara no aeroporto, e eu sugiro que use a máscara toda hora que você estiver em lugares públicos fechados com um contingente populacional significativo. O paciente cardíaco tem muito mais chance de ter as complicações, inclusive foram os pacientes que mais apresentaram óbito após a infecção do coronavírus. São os pacientes que têm e carregam histórico de doenças cardíacas. Eles têm chance sim de terem complicações respiratórias muito severas, e as próprias complicações cardíacas relacionadas à doença de base também pode advir de uma maneira de um alto índice epidemiológico que a gente tem observado com os pacientes, principalmente na China. Ali, os pacientes que tiveram um maior óbito foram os pacientes com complicações com doenças cardiovasculares, e essas complicações ficaram muito mais exuberantes na medida exata que tem a infecção ativa. Pacientes que têm doenças cardiovasculares precisam ficar muito atentos em relação à característica da sua tosse. Se a tosse é uma tosse seca, provavelmente ele não terá tantas complicações. Mas se a tosse ela começa a ficar muito produtiva, com características de pulso, a chance de ter risco de complicação é muito alta. Além do mais, os pacientes que desenvolvem quadros de falta de ar, principalmente tardia, ou seja, após uma semana, quadros de dispneia, perda de fôlego, e principalmente se ficam arroxeados tanto na região da boca quanto nas extremidades, esses pacientes vão ter uma chance maior de desenvolverem quadros de insuficiência respiratória com necessidade de hospital, de internação, e não raramente com necessidade de internação em UTI.
Essa é uma indagação muito frequente hoje em dia e eu digo que isso vem de estudos muito recentes dos pacientes que estão com a infecção, os pacientes portadores da infecção e principalmente aqueles pacientes que estão com complicações respiratórias. O que observou-se esses estudos e principalmente os médicos que atenderam esses pacientes é que os pacientes que estavam com maior complicação respiratória, além dos fatores de risco como as doenças cardiovasculares, a hipertensão e a diabetes, eram aqueles hipertensos que estavam usando uma classe específica de medicamentos chamado inibidores de enzima de conversão da angiotensina e também os antagonistas dos receptores da angiotensina. Esses pacientes tiveram complicações maiores porque parece que essas medicações facilitariam a entrada do vírus nas células. Então recomenda-se especificamente para aqueles pacientes portadores da infecção ativa e na vigência de complicações que não se utilize essas medicações e que essas medicações sejam trocadas. Agora, os pacientes cardiopatas, hipertensos, que já estão em uso dessas medicações, a recomendação das sociedades de cardiologia do mundo é, desde que o paciente não esteja com infecção ativa, que faça manutenção dessa medicação, ou seja, não iremos suspender esses remédios para os pacientes com esse tipo de condição, ou seja, não tem infecção, não precisa mexer na medicação. Está com infecção, risco de complicações, então a medicação deve ser trocada. Obviamente, procure seu médico e é um médico cardiologista que vai orientar que tipo de medicação deve ser utilizada e se a medicação deve ser trocada ou não.